Olá, boa tarde, saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui, este momento de descontração, de bate-papo, de aprendizado e nós conversamos um pouquinho, né? Meus queridos e minhas queridas, vejam só, este canal é mais voltado à religião, assuntos evangélicos, assuntos cristãos. Os conhecidos tirar dúvidas, os inscritos tirar dúvida, e nós podemos ajudar a responder, né? E aprendermos com os nossos inscritos, com nossos amigos. Mas veja bem a situação, hoje é dia 20 de outubro de 2010. Daqui 10 dias, veja bem, daqui 10 dias haverá algo muito importante. O que irá acontecer no Brasil daqui a 10 dias? As eleições. Talvez você esteja vendo esse vídeo após 10 dias, após o dia 30, às 18, 19 horas do dia 30, você já saiba exatamente quem ganhou as eleições. Mas hoje qual a situação? Está polarizado entre dois candidatos. Candidato A, o senhor Molusco, candidato B, o senhor Bozo. Vamos chamá-los assim, que hoje as coisas não estão tão democráticas como deveriam ser. Então veja bem, no Face... eu deparei com a seguinte pergunta lá de uma pessoa que não é minha amiga no Face, mas eu visualizei a pergunta na página dela lá. Evangélicos e católicos. Ou seja, essa pergunta refere-se aos evangélicos e aos católicos. Eu me enquadro aos grupos dos evangélicos. Entre parênteses, que se dizem cristãos. Eu me digo cristão, eu me considero cristão. Fecha parênteses. Continuando. Me digam em que parte da Bíblia Jesus ensinava o povo a andar armado. Ponto final. Qual é o X da questão, meus queridos? O X da questão aqui é uma parte, a parte A do senhor Molusco, pregar a paz, pregar o amor, pregar Molusquinho, paz e amor, e dizer que a outra parte, o Bozo, ele defende armamento, que ele é mau, que ele persegue, coisa e tal. No fundo da questão é essa, entendeu? Dizer que se a pessoa que se diz cristão e defende o porte de arma, estão em contradição, porque na Bíblia não diz isso. Segundo eles. Então vamos ver, será que não se diz mesmo não? Aí eu respondi a menina. O que eu respondi? Eu respondi para ela o versículo na Bíblia onde estaria escrito ele. Essa parte. Deixa eu buscar aqui que eu quero ler exatamente o que está escrito para não haver, né, discordância. Está em Lucas 22, do 36 ao 38. Estou puxando aqui na Bíblia online para ficar mais fácil e não ficar com palavras... interpretações minhas, mas exatamente o que está escrito na Bíblia. Versículo 36. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa, em algumas versões túnica, né? E comprem uma. Versículo 37. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Cristo falando. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Versículo 38. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente. Respondeu ele. Ponto final. Até aqui, irmão. Então aqui nós vemos um versículo na Bíblia que o próprio Jesus está dizendo que naquela situação necessitava de espada. Ou seja, sim, você pode ser cristão e defender o armamento. As pessoas de bem andar armada. Por quê? Porque se olharmos adequadamente, no Brasil hoje, pessoas de mal andam armadas. A pessoa, se tiver dinheiro, tiver conhecimento e tiver má fé, vá até um determinado lugar, que eu não sei aonde, e lá vai poder comprar um brinquedinho de fogo, você entendeu, não vou falar o nome, né? E com esse municiado desse brinquedinho, pode sair assaltando, matando, roubando e outras coisitas mais. X da questão, aí você me fala, mas é só uma coisinha do Novo Testamento?
vamos para o Antigo Testamento, Êxodo 22, 2. Se o ladrão que for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. O que aqui a lei está dizendo em Êxodo? Que se por acaso alguém invadisse a casa do cidadão e o cidadão percebesse lá de noite e matasse aquela pessoa, o cidadão não poderia ser culpado de homicídio, porque estava defendendo a casa dele, a família dele, a posse dele. Beleza, mas você me fala, mas isso aí não tem nada a ver, porque se você analisar bem, tá errado e coisa e tal, que Jesus veio pregar o amor. Irmãos, Jesus veio pregar o amor, é claro, o perdão é claro, mas nós temos que salvar a nossa vida também. Nós precisamos nos guardar. A mim, eu tenho que me guardar a mim e me guardar a minha família, meu filho. Eu sempre tive uma teoria, antes mesmo de eu me tornar cristão, que qualquer pessoa era capaz de tirar uma vida. Eu lembro que às vezes um colega comentava, mas isso é impossível, eu jamais faria isso. Eu faria a pergunta, beleza, e se fosse para salvar a sua mãe? Mas aí não sei, e se fosse para salvar o seu filho, a sua filha, você não tiraria aquela vida? Você preferia que o bandido matasse a sua mãe, matasse o seu filho, do que você, matar o bandido ou ferir que seja o bandido? Não estou pregando aqui que você deva matar alguém ou ferir alguém, não é isso. Só estou mencionando o contexto da minha conversa e o contexto bíblico. Ou seja, biblicamente sim, há mensagens no Antigo Testamento, Êxodo 22, versículo 2, e a mensagem em Lucas 22, do versículo 36 ao 38, dizendo que sim, em alguns casos, a pessoa deveria se armar. Aí você me fala, mas estamos no Brasil e não tem nada disso. Eu vou ler agora o artigo 6º da nossa Constituição. Veja o que diz. Artigo 6º, são direitos sociais à educação, ou seja, é um direito meu, seu, de todo mundo, direito à educação. Direito à saúde, direito ao trabalho e ao lazer e à segurança, e à previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. A palavra-chave aqui é a segurança, estamos falando de segurança. Então é meu direito, segurança. Se por um acaso, Deus me livre e guarde, um bandido tentar invadir a minha casa, é direito meu que o Estado me proteja. Para este fim, o Estado tem o direito de andar armado. O policial, o agente, o delegado, ele tem o direito de andar armado para proteger a ele, a família dele e proteger a mim também, que pago meus impostos, que sou um cidadão, que é meu direito ter essa segurança. Aí você me fala, então, beleza, se o Estado tem direito, é o dever dele me dar segurança, então não precisa o cidadão estar armado. Opa, calma lá. Vamos ser sinceros, você acha que realmente em todo o Estado brasileiro, em todas as cidades do Brasil, o Estado consegue dar essa segurança? Aqui em Visconde Rio Branco, eu acredito que talvez sim, na cidade onde eu resido, Visconde Rio Branco. Eu acredito que sim. No meu bairro, eu acredito que sim. Eu não preciso estar armado no meu bairro. Eu não tenho arma de fogo. Não tenho. E não pretendo ter. Não pretendo ter hoje. Mas imagina comigo, uma pessoa que mora em uma cidade, uma cidade longínqua, uma pessoa que mora numa roça. Porque como a pessoa vai se defender? Vou ligar para a polícia que o invasor está vindo. Vai dar tempo? Não vai, porque até a polícia chegar, o invasor já entrou, já bateu nos moradores, já roubou o que tinha que roubar, já fez o que queria fazer. Aí que está o jeito da questão. Quando o Estado falha na questão da segurança, a pessoa de bem deveria sim ter direito à arma de fogo, para se defender. Qual que é o X da questão? O X da questão, assim, uma vez que o Estado não consegue proteger o cidadão de bem, o cidadão de bem deveria ter direito a se defender. Então, se a pessoa mora numa roça e coisa e tal, como ele vai se defender do bandido? Entendo eu que ele deveria ter direito. É isso que acontece hoje com a defesa do atual governante.
a defesa que a pessoa que mora na roça, ele possa ter uma arma de fogo. O que aconteceu com isso? Aconteceu que houve menos invasão de terra. Antigamente, os invasores, só do MST e coisa e tal, invadiam a terra, batiam, roubavam, faziam isso, expulsavam a pessoa de casa. Como é que eles vão fazer isso hoje? Não vão, porque o cara pode estar armado. Você pode ver que na própria cidade, hoje, a quantidade de roubo tem diminuído. Por quê? Porque o assaltante está pensando duas vezes. Eu vou assaltar aquele posto ali, rapaz. Se eu assaltar aquele posto e tiver alguém armado ali, vou assaltar aquele ônibus, fazer um geral naquele ônibus. Ih, pera lá, se eu assaltar aquele ônibus e tiver alguém armado ali, mesmo que não seja policial, mas seja uma senhora, uma mulher e coisa e tal, porque hoje a pessoa tem direito a posse de arma, comprar arma de fogo, registrar e coisa e tal. Como funciona? Não sei. Aí você tiver interesse, você vai pesquisar e ver se você pode fazer isso. Eu lembro que certa feita uma conhecida me disse: ah, mas isso aí todo mundo pode andar armado. Não, claro que não é todo mundo. Até onde que eu saiba, se você tiver ficha, por exemplo, assim, você não pode andar armado, né? Se você tiver alguma restrição legal, você não poderá andar com arma de fogo. Aí que está o X da questão, amém? Então passamos essa parte. Aí continuando, eu defendi essa argumentação com a menina sobre o direito, o que eu entendia como direito da pessoa andar sim, se defender. Eu entendo que é direito da pessoa se defender. Então eu entendo que se você é cristão, você deveria sim se proteger, não somente da arma dos bandidos, mas em situações mais específicas. Vamos supor, hoje nós vivemos uma situação de uma guerra de um país, não citarei o país, invadindo outro país. O país A que está invadindo, ele tem um poder militar muito forte. O país B que está sendo invadido, o que aconteceu antes disso? Pregou, olha, paz e amor, olha, vamos desarmar todo mundo, e desarmou a população. Me fala como a população pode se defender daquela ameaça agora no país estrangeiro. Não tinha armas, não tinha nada. O que o país B que está sendo invadido fez? Começou a correr atrás e armar a população, os homens, aqueles que pudessem pegar arma para se defender. E da mesma forma, os próprios outros países, como os Estados Unidos, coisa e tal, começou a enviar arma para lá. Então quem quisesse pegar arma para defender a sua pátria, poderia fazer isso. Agora eu te pergunto, você acha que é fácil para um país qualquer invadir, por exemplo, os Estados Unidos? Não. Por que não é fácil? Porque quando ele invadir, ele não vai ter que lutar somente com o exército, somente com a polícia, somente com a Guarda Nacional. Ele vai ter que lutar também com a própria população, porque a própria população tem arma de fogo, porque lá em muitos estados já tem acesso à arma de fogo. Muito bem, meus queridos, voltando. Então esta parte no que se refere ao cristão defender porte de arma e o cristão não ser considerado cristão, no meu entender já está esclarecido, e esse é meu ponto de vista, e tudo bem se a pessoa discordar disso, mas eu entendo que sim, um cristão pode defender o porte de arma e continuar sendo cristão. Uma coisa não está necessariamente contradizendo a outra, amém? Beleza. Agora veja bem, continuando, aí outra pessoa fez a seguinte pergunta: Márcio, eu não votei e nem vou votar, ou seja, ela deve ter anulado, né? Mas queria fazer uma pergunta para você, e coisa e tal, Acredita realmente nas besteiras que os eleitores bolsonaristas estão apostando? Vocês acham que os banheiros individuais vão ser destruídos para construir unissex? Beleza, primeira parte até aqui, tá? Depois eu mencionarei outra parte. Irmãos, agora vamos voltar mais para a política que a gente estava falando antes. Banheiro unissex. Eu acho que vai destruir os banheiros e colocar um banheiro unissex? Não, não acho que será assim. Mas eu acho que sim, há possibilidade por um decreto, talvez do STF, ou talvez que eu acho que pela Câmara não passa, mas judicialmente falando, assim, uma possibilidade de que haja um decreto para que aquele homem que se sinta uma mulher, ou seja, um homem que se diz que nasceu no corpo de uma mulher, que é direito dele achar isso. Não estou dizendo que ele tem errado de pensar isso, não. Se ele pensa isso, é até um direito dele de pensar isso. O que eu sou contra é querer frequentar o mesmo banheiro que uma mulher que nasceu mulher no corpo de mulher. É como se eu
dissesse amanhã, olha, eu nasci em um corpo errado. Eu, na verdade, nasci no corpo de um homem, tenho os órgãos masculinos, mas me considero uma mulher. Então a lei vai determinar que eu tenho o direito de frequentar o mesmo banheiro que você, irmã, que está me assistindo. Ou a filha da senhora, ou a filha do senhor que está me assistindo agora. Ou então o mesmo banheiro que sua mãe. Ah, mas qual que é o problema? O problema é que quando as pessoas, as mulheres dizem que não concordam com aquilo, elas estão sendo homofóbicas. Não tem ninguém sendo homofóbico aqui. Esse não é o X da questão. Eu acho que é direito da pessoa achar que se a pessoa está com órgão sexual masculino, ela não deveria entrar no mesmo banheiro da pessoa que tem um órgão sexual feminino. Esse é o X da questão. Então, qual seria a solução do problema, no meu humilde entendimento? Um terceiro banheiro. Faça um banheiro, então, não destrua nem o masculino nem o feminino. Faça um terceiro banheiro, para quê? Para aquelas pessoas que se consideram que nasceram no corpo errado e coisa e tal, essas pessoas possam fazer o quê? Frequentar esse terceiro banheiro. E ali poderia entrar, então, o homem que se considera mulher, a mulher que se considera homem e vice-versa. Eu não tenho nada contra a opção sexual da pessoa. E acho que se você tem algo contra a opção sexual daquela pessoa, você está completamente errado. É direito da pessoa fazer o que quiser fazer da vida dela sexual. É direito dela. Não é direito nosso ficar dizendo que a pessoa pode ou não pode fazer. Mas é claro que a partir do momento que a pessoa que se diz um homem que se diz que nasceu no corpo de mulher, ou vice-versa, assim, e vai frequentar o banheiro lá, aí já fica meio esquisito. Eu cito, por exemplo, um caso que está acontecendo já na atualidade, de homens nasceram no corpo de homem, coisa e tal, e em determinado momento da carreira se diz que não, eu sou uma mulher, e começa a fazer o tratamento hormonal e coisa e tal, e começa a competir com mulheres. No meu humilde entendimento, não entendo muita coisa de genética, mas no meu entendimento está errado. Por que está errado? Porque, afinal de contas, o corpo dele ainda tem traço masculino e está competindo com um corpo mais frágil, que é o corpo feminino. De forma geral, o corpo mais frágil. Óbvio, tem mulheres que são muito mais fortes que homens, e em todos os sentidos, mas não existe essa questão, estou falando de modo geral, ok? Continuando, eles vão liberar o aborto e ninguém vai se prevenir que as mulheres vão sair engravidando e matando seus bebês. Meus queridos, vejam bem, eu realmente não acredito que chegará o senhor Molusco e vai dizer, a partir de hoje, esse método contraceptivo aí está liberado em todas as questões. Eu acredito que vai fazer isso. Mas eu acredito que os ministros do STF que ele indicou e que ele vai indicar mais 2 agora, podem sim fazer isso. Porque por decreto de lei pode colocar. O que diz a Constituição brasileira hoje? Somente em 2 casos, se não me falha a memória. Em caso de estupro e em caso de risco de vida, no caso para mãe ou para criança, coisa assim. Esses são os 2 casos que estão na nossa Constituição hoje. Em um país vizinho nosso, se não, vou colocar aqui o nome do país, estou em dúvida se é a Bolívia, se é a Venezuela, estou em dúvida. Mas em um país vizinho nosso, lá o STF deles já colocaram na Constituição que a pessoa, que a mulher no caso, com 6 meses de gestação, ou seja, 6 meses a criança já está bem formada. Em 6 meses de gestação, já poderiam retirar aquele feto. Qual a justificativa? Nenhuma. Basta a mulher querer, vai lá e eliminou a vida. Qual é o problema? O problema disso é que como cristão eu não posso apoiar isso. Como cristão eu não posso apoiar e não posso de forma nenhuma dar o meu voto para as pessoas que dizem que é a favor disso. Porque o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. A partir do momento que há a concepção, os ossos não foram formados ainda, mas houve a concepção, Deus já tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Ele sabe o que vai ser. Ele sabe o que nós podemos ver, Ele sabe da nossa capacidade.
Então, se você é cristão e está pensando em votar branco, está votar nulo, raciocina comigo. O candidato A, que no caso é o Molusco, está na frente. Se todo mundo que votou no Molusco repetir, e todo mundo que votou no Bozo repetir, e o mesmo que votou branco, nulo, repetir, o que vai acontecer? O Molusco vai ganhar. Qual o X da questão? Ele vai ser o presidente de todo mundo. Tu que votou no Bozo, tu que votou no Molusco, e os que votaram em branco e votaram em nulo. E os que não foram votar. Qual que é a nossa responsabilidade? A responsabilidade também será sua. Que na hora de votar, pensou, eu vou ficar em casa. Não, eu não vou votar no Bozo porque ele fala palavras grossas. Sim, ele fala palavras grossas. Sim, ele fala besteira. Concordo, ele fala besteira. Mas a diferença é que ele não rouba. Ele não rouba. O que você prefere? O que você prefere? Vamos supor que você tem uma empresa. E na sua empresa você vai contratar um gerente. Você prefere, você só tem duas opções, você não tem outra. Você precisa contratar um gerente para ali. Você prefere um gerente que fala grosseria, um gerente que fala besteira, ou você prefere um gerente que fala bonitinho, mas te rouba? Se a empresa fosse minha, seria um gerente que fale besteira, mas que não me roube. É esse o meu ponto de vista. Então não pense bem. Eu acho que é dever de cada cristão conversar com as pessoas e falar o seu ponto de vista. Eu acho que a partir do momento que nós pensarmos, olha, eu vou deixar isso para lá, o que vai acontecer, irmão? Vai acontecer que o candidato a Molusco vai ganhar. Vai acontecer, já está acontecendo, a liberdade de expressão sendo cada vez mais oprimida. Vai acontecer que a liberdade de cultuar sendo cada vez mais oprimida. Veja nosso vizinho da Nicarágua, lá as igrejas estão sendo fechadas, há sacerdotes desaparecidos. Eu te pergunto, você como cristão, como fica sua posição em votar em uma pessoa que apoia a ditadura da Nicarágua? Um diz abertamente que eu não, aqui quando eu for presidente, não haverá esse tipo de ditadura e perseguição às igrejas, seja qual ramo que seja, qual igreja que seja, qual nicho de religião que seja, não haverá. E outro simplesmente já disse, eu não preciso de religião, não preciso de padre, não preciso de nada disso. Outro diz abertamente, tem que, qual que é a palavra? Tem que legalizar. Outro diz abertamente, tem que legalizar, tem que colocar regras na liberdade de expressão, na imprensa. Significa, segundo o candidato A Molusco, que eu não poderei ir para o YouTube e falar as besteiras que eu gosto de falar. Ou falar exatamente sobre religião. E aí? Já pensou o país que você vai deixar para o seu neto? O seu filho? Já pensou amanhã ou depois os seus netos perguntando o que meu vovô, minha vovó estava fazendo na hora que impedir o candidato A Molusco de entrar e colocar uma ditadura? De impedir o pessoal do STF controlar o Brasil da forma que estão controlando? Impedir de fechar o comércio? Irmão, para quem tem comércio, foi uma loucura na pandemia. Imagina a pessoa investiu tudo, colocou o seu sonho, vendeu casa, carro, abriu um comércio, uma padaria, abriu lá um restaurante, qualquer coisa. Chegou lá, entrou a pandemia, fechou tudo. Quem que pagou o aluguel para ele? Quem que pagou as contas dele? Colocou comida na mesa dele? Ninguém. Aí nisso fica a rede de esgoto dizendo, fique em casa, a economia se vê depois. E quando isso o povo passando fome. Hoje a economia está mais ou menos recuperada. Mas não é graça ao Molusco, não é graça à Rede Globo. É graça à força e à determinação do atual presidente. Por causa disso que eu digo abertamente, sim, sou cristão, sim, defendo o direito da autodefesa, sim, sou contra o PT e tudo que o PT representa, e sim, voto 22. Se você tiver a boa vontade de sentar, conversar com alguém, com um familiar seu, conversa como era na ditadura, como essa pessoa podia sair e dizer o que pensa. Está exatamente desse jeito hoje, meus queridos. Desculpa se eu acabei ofendendo alguém, mas esse é meu direito por enquanto, de dizer o que eu penso. Se você pensa diferente, comenta aí. Deixa a sua opinião. Olha, eu discordo plenamente, é seu direito de discordar de mim. Mas se você concorda comigo, olha, eu concordo. Olha, agora se você vai votar em branco, coloque, olha,
eu vou votar branco mesmo assim. Se você votou em branco, ou votou nulo, ou votou no molusco, e essa minha argumentação conseguiu fazer você pelo menos parar para refletir, comente, olha, eu vou pensar pelo menos no que você disse. Talvez você esteja com razão. Eu terei realmente atingido o meu objetivo. Que meu objetivo é o quê? Conseguir pelo menos que uma pessoa que votou no molusco reveja os seus conceitos e veja exatamente aonde que está colocando o Brasil, onde está colocando a nossa nação. Amém? Eu agradeço por poder acompanhar até aqui e que o Espírito Santo possa prosseguir na sua vida, protegendo você, seu lar, sua família, toda a sua parentela, a sua casa, amém? E que Deus abençoe a sua casa e abençoe a nossa nação e abençoe o nosso pensamento e abençoe o nosso intelecto para que nós possamos verdadeiramente entender o que está em jogo, amém? Não é só questão de candidato A ou candidato B, porque candidato A, molusco, aqui com os anos ele vai morrer, candidato B, daqui com os anos ele vai morrer. Não quero que os dois morram, mas eles irão morrer. É natureza da vida. Eu irei morrer. Mas o importante é o Brasil que iremos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Amém? Muito obrigado e que Deus te abençoe.